Isso não é coincidência. Se você está assistindo esse vídeo agora, é porque Deus quer falar com você neste exato momento. Não é à toa que você clicou, não é por acaso que essa mensagem chegou até você. Há algo no mundo espiritual se movendo a seu favor, e essa palavra pode ser a resposta que você estava esperando. O céu está se manifestando, e Deus enviou um milagre com o seu nome hoje. Ouça isso com atenção, porque o que será revelado aqui não é apenas uma reflexão, é uma direção espiritual, vinda diretamente dos ensinamentos de Jesus. Existe algo preparado para você, algo específico, e o seu coração precisa estar aberto para receber. Jesus sempre falou com clareza, verdade e autoridade. Ele nunca desperdiçou palavras e sempre revelou princípios que mudam realidades. Ao longo da vida de Cristo na Terra, cada atitude, cada ensino, cada milagre carregava não apenas um poder momentâneo, mas uma lição eterna. Se hoje você está aflito, cansado, sem rumo, ou até mesmo desacreditando que algo bom possa acontecer, saiba que Jesus veio justamente para trazer vida, esperança e restauração. O milagre não é apenas algo que acontece no exterior, ele começa dentro. E hoje, essa semente está sendo plantada no seu espírito. O mundo está barulhento, confuso, cheio de distrações. Mas existe uma voz que ainda chama, que ainda cura, que ainda liberta. Essa voz é a de Jesus. E Ele está te chamando agora. O que vou compartilhar aqui não é baseado em emoção, e sim em verdade bíblica. Os milagres não ficaram no passado. Eles continuam acontecendo todos os dias e podem acontecer com você hoje. Fique comigo até o final, porque há algo especial reservado para quem crê. Essa palavra pode abrir seus olhos para enxergar o que Deus já colocou no seu caminho. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite muito especial. Se essa palavra já está tocando o seu coração, se você sente que Deus está falando diretamente com você, então curta esse vídeo agora e se inscreva no canal. Aqui você não está sozinho. Existe uma comunidade de fé se formando, um lugar onde vidas estão sendo restauradas, corações estão sendo curados e pessoas como você estão encontrando direção, propósito e renovo através da palavra de Deus. Cada like, cada inscrição, cada compartilhamento é mais do que um clique. É um passo de fé, é um ato de quem decide não apenas ouvir, mas viver a transformação. Fazendo parte desse canal, você entra em um ambiente espiritual de crescimento, onde milagres são testemunhados e onde Jesus é o centro de tudo. Então, não fique de fora. Se inscreve agora, ativa o sininho, porque essa jornada está só começando. E o que eu vou te contar a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga o que está vivendo hoje. Jesus deixou muito claro em seus ensinamentos e atitudes que a fé é a chave que destrava o sobrenatural. Em diversas situações, ele respondeu não apenas ao sofrimento das pessoas, mas à fé que elas demonstraram em meio à dor, ao medo, à incerteza. A fé, para Jesus, não era apenas uma ideia religiosa ou um sentimento vago de otimismo. A fé, segundo ele ensinava, era ação, era movimento, era decisão. Quando alguém se aproximava crendo, algo acontecia. O céu se movia, o invisível tocava o visível. E a frase que Jesus repetia com frequência, diante de curas e milagres, era exatamente essa: a tua fé te salvou. Essa declaração aparece em Mateus 9:22, quando Jesus está cercado por uma multidão. Ele está a caminho de realizar outro milagre, quando de repente algo acontece no meio da confusão. Uma mulher que sofria havia 12 anos com um fluxo constante de sangue, uma condição que a tornava impura diante da lei e isolada da sociedade, decide que não pode mais esperar.
Ela já havia gastado tudo o que tinha tentando se curar. Nenhum médico conseguira resolver seu problema. Mas ao ouvir falar de Jesus, algo se acendeu dentro dela. Ela pensou: se eu apenas tocar na orla das vestes dele, serei curada. E foi isso que ela fez. Em meio à multidão, enfrentando seus medos, sua vergonha e o risco de ser rejeitada, ela se aproximou por trás e tocou na roupa de Jesus. Naquele instante, algo aconteceu. Jesus sentiu que dele saiu poder. Ele para tudo e pergunta: quem me tocou? Os discípulos não entendem a pergunta. Afinal, todos ali estavam encostando nele. A multidão o apertava de todos os lados. Mas Jesus sabia que aquele toque tinha sido diferente. Não foi um toque comum. Foi um toque de fé. Um toque que puxou algo do céu. E então, ao encontrar a mulher, Jesus olha para ela e diz: tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. E imediatamente ela foi curada. Esse momento carrega um ensinamento profundo. O milagre não começa no toque, começa na fé. O sobrenatural de Deus não responde à religiosidade, mas à confiança genuína de um coração que crê. Jesus poderia ter dito: o meu poder te curou. Mas ele escolheu destacar a fé daquela mulher. Ele quis mostrar que a cura aconteceu porque ela decidiu acreditar antes de ver, antes de sentir qualquer melhora, antes de qualquer sinal físico. Ela simplesmente creu. E essa fé, ainda que silenciosa e invisível aos olhos humanos, foi percebida no reino espiritual. Ao longo dos evangelhos, essa mesma dinâmica se repete. O centurião que pede a cura do seu servo e diz que Jesus não precisa nem ir até sua casa. Basta uma palavra. Jesus fica admirado e diz que nem em Israel havia visto tamanha fé. Os amigos que descem um paralítico pelo telhado, interrompendo tudo, porque creem que se ele apenas chegar até Jesus será curado. A mulher Ciro-fenícia, que insiste por sua filha e ouve Jesus reconhecer a grandeza da sua fé. Todos esses relatos apontam para a mesma verdade. A fé ativa o milagre. Mas essa fé não é uma fórmula mágica. Ela não nasce da ansiedade ou da simples esperança de que algo mude. Ela nasce da certeza interior de que Deus pode, de que Deus quer e de que Ele está presente. Jesus nunca exigiu perfeição das pessoas que buscavam cura. Ele não pedia uma vida religiosa impecável. Ele olhava para o coração, ele procurava fé, um coração disposto a crer, mesmo quando tudo parecia impossível. O milagre acontece quando a fé rompe o silêncio da alma e alcança o trono de Deus. Não se trata de fé em si mesmo, nem de otimismo forçado. É fé em Jesus. Fé de quem reconhece que Ele é suficiente, que Ele tem autoridade e que basta uma palavra, um toque, uma ordem. A mulher do fluxo de sangue nos ensina que não importa há quanto tempo a dor existe, não importa quão profundo é o sofrimento ou quão marginalizado alguém esteja, quando há fé, há um caminho até Jesus. E quando tocamos nele com fé, algo sobrenatural acontece. Essa fé não é passiva, ela se move, ela age, ela rompe barreiras, ela desafia a lógica, ela atravessa a multidão, enfrenta o julgamento e toca no impossível. E quando isso acontece, Jesus para tudo, reconhece, honra e libera o milagre. Ele não ignora a fé, ele não resiste à fé. Pelo contrário, ele é atraído por ela. O céu se move onde há fé genuína. E é isso que ele quer despertar em você agora. A mesma fé que curou aquela mulher pode operar na sua vida hoje. Você não precisa entender tudo, nem saber como vai acontecer. Só precisa crer e se aproximar. Em João 10:3, Jesus faz uma declaração poderosa e íntima. Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Essa frase carrega uma verdade profunda sobre o caráter de Deus e a forma como ele se relaciona com cada um de nós. Em um mundo onde tantas vozes competem por
nossa atenção e onde é fácil se sentir perdido no meio da multidão, Jesus afirma que conhece cada pessoa individualmente. Ele não vê apenas grupos, massas ou estatísticas. Ele vê corações, ele vê histórias. Ele conhece o nome de cada ovelha do seu rebanho, e isso inclui você. Quando Jesus diz que chama suas ovelhas pelo nome, ele está revelando que sua atenção é pessoal, direta e detalhada. Isso significa que Deus não apenas sabe que você existe, mas ele conhece profundamente quem você é. Conhece sua voz, seus pensamentos mais íntimos, suas lutas silenciosas, suas orações que ninguém mais ouviu. Ele conhece o que você tenta esconder e o que você deseja profundamente. O milagre de hoje, portanto, não é genérico, não é algo solto no ar, esperando que alguém esbarre nele por acaso. O milagre é específico, não é para qualquer um, é para você. É algo que carrega o seu nome, a sua dor, a sua necessidade, a sua resposta. Muitas vezes, as pessoas se acostumam a pensar que Deus está distante, que ele governa o universo com grandeza, mas sem atenção aos detalhes. Isso não poderia estar mais longe da verdade revelada por Jesus. Quando ele se apresenta como o bom pastor, ele não está apenas usando uma metáfora bonita, ele está descrevendo sua missão e sua natureza. O pastor conhece cada uma de suas ovelhas. Ele sabe quando uma está ferida, quando uma está com fome, quando uma se desvia, quando uma precisa de cuidado. Jesus é esse pastor. Ele caminha entre as suas ovelhas, chama cada uma pelo nome e as guia com amor. Essa dimensão pessoal do amor de Deus é o que diferencia o relacionamento com Cristo de qualquer outra experiência religiosa. Não é apenas sobre seguir mandamentos ou fazer parte de uma instituição. É sobre ser conhecido. E ser conhecido por Deus é muito mais do que ser notado. É ser compreendido, acolhido, amado em sua totalidade. É saber que sua história não é pequena demais para os olhos de Deus. É entender que o que você sente importa para Ele. Que cada lágrima que você já derramou foi vista. Cada oração sussurrada foi ouvida. Cada clamor foi registrado no céu. Quando Jesus caminhava entre as multidões, ele não apenas via as pessoas como um todo. Ele parava por causa de indivíduos. Ele viu Zaqueu em cima de uma árvore, chamou-o pelo nome e foi à casa dele. Ele soube que uma mulher havia tocado em suas vestes com fé e procurou por ela no meio da multidão. Ele olhou para Pedro e chamou-o para fora do barco. Ele sabia onde Marta e Maria estavam quando Lázaro morreu e chorou com elas. Ele sabia o nome da mulher samaritana e sua história toda antes mesmo que ela dissesse uma palavra. Em todos esses momentos, Jesus mostrou que ele se importa com cada detalhe. Ele não ignora ninguém. Ele não se distrai. Ele não se esquece. O fato de ele te chamar pelo nome significa que ele tem algo preparado especificamente para você. O plano dele não é genérico, não é reaproveitado, não é padrão, é pessoal. Deus trabalha em cada vida de forma única, respeitando seu tempo, sua jornada, sua sensibilidade. O milagre que ele libera não vem apenas para impressionar, ele vem para transformar, para curar algo que só ele conhece com profundidade. Ele não está indiferente ao que você sente agora. Se você está passando por um momento de solidão, dor, incerteza ou até dúvida sobre seu valor, essa palavra é para você. Muitas pessoas vivem como se fossem invisíveis, como se ninguém percebesse sua dor, como se suas lutas não tivessem importância. Mas a verdade é que Jesus nunca ignorou um coração quebrantado. Ele nunca passou direto por alguém que o buscava com sinceridade. A Bíblia está cheia de histórias que comprovam isso. O cego Bartimeu gritou em meio à multidão e foi ouvido. O leproso se ajoelhou e foi tocado. A criança foi acolhida, a viúva foi sustentada, o ladrão na cruz foi lembrado. E em todos esses encontros, uma coisa ficou clara:
Jesus conhece, Jesus vê, Jesus chama. Quando você escuta essa palavra e sente que algo está sendo despertado dentro de você, entenda que isso é o Espírito Santo agindo. É Deus confirmando que o que está sendo falado não é apenas uma mensagem bonita, mas uma convocação pessoal. Não se trata de sorte ou coincidência. Se você está aqui, é porque foi separado para ouvir essa voz que te chama pelo nome. Talvez ninguém mais saiba o que você está enfrentando. Talvez você mesmo não saiba como sair da situação que está vivendo. Mas o pastor sabe, e ele está chamando você, não para te acusar, não para te expor, mas para te restaurar, para te curar, para te conduzir com segurança. A intimidade que Deus deseja com você é real. Ele se importa com o que te dói, com o que te falta, com o que te trava. Ele sabe onde estão os buracos do seu coração, onde estão as feridas mal cicatrizadas, os sonhos engavetados, os traumas que ainda doem. Ele conhece as suas forças e também as suas fraquezas. E mesmo assim, Ele te chama. Chama pelo nome. Chama com amor. Chama com propósito. O milagre não vai acontecer de forma aleatória, como se Deus estivesse lançando bênçãos ao vento. O milagre de hoje é específico, é desenhado para você, porque Deus te conhece melhor do que ninguém. Em Mateus 6,6, Jesus ensina algo que rompe com a lógica religiosa da época e até com a forma como muitos ainda hoje se relacionam com Deus. Ele diz: "Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente." Esse ensinamento carrega uma chave espiritual profunda. Os maiores milagres não começam no palco, não nas multidões, não nas grandes demonstrações externas de fé, mas no secreto, onde ninguém vê, mas onde Deus está presente. É ali, na intimidade silenciosa entre o coração humano e o coração divino, que as respostas mais poderosas nascem. Jesus estava confrontando uma cultura religiosa acostumada à aparência. Fariseus e mestres da lei oravam em público, jejuavam de forma a chamar atenção e faziam questão de serem vistos pelos outros como espirituais. Mas Jesus propõe o oposto. Ele diz que o verdadeiro encontro com Deus acontece no oculto. Não é sobre ser visto, é sobre ver. Não é sobre impressionar, é sobre se entregar. Ele direciona seus discípulos a buscar um lugar privado, onde possam fechar a porta, calar as vozes ao redor, desligar os ruídos da alma e focar apenas na presença de Deus. É nesse espaço sagrado de intimidade que milagres são gerados. A oração não é um ritual, não é uma repetição vazia de palavras, não é uma obrigação religiosa. A oração é o caminho que leva à presença de Deus. É o canal pelo qual o ser humano se conecta com o Criador. E quando essa conexão é feita com sinceridade, com vulnerabilidade e com fé, algo se move no invisível. Muitos querem ver o milagre, mas não estão dispostos a entrar no lugar secreto. Querem resultados públicos sem vida privada com Deus. Mas Jesus ensina que é exatamente o que fazemos no oculto que determina o que será manifestado no visível. É no quarto fechado, onde ninguém está olhando, que a alma se desnuda diante de Deus. É nesse ambiente que não há máscaras, não há filtros, não há personagens. Só existe você e o Pai. E é ali que Ele age com liberdade. É ali que Ele cura feridas antigas, renova forças, dá direção e, principalmente, libera respostas que não viriam de outra forma. Porque a oração do secreto não busca aplauso, não busca reconhecimento humano, ela busca comunhão. E onde há comunhão, há manifestação. Jesus viveu isso de forma prática. Ele se retirava constantemente para orar sozinho. Mesmo cercado por discípulos e multidões,
Ele entendia que a intimidade com o Pai precisava ser prioridade. Antes de grandes decisões, antes de milagres notáveis, antes de enfrentar lutas espirituais intensas, ele se recolhia em oração. No Getsêmani, por exemplo, no momento mais angustiante de sua vida, Jesus não estava em praça pública nem diante de plateias. Ele estava em um jardim escuro, com o rosto no chão, falando com o Pai. Foi ali, em lágrimas e entrega, que ele recebeu força para cumprir sua missão. Esse mesmo princípio vale para cada um de nós. Muitas vezes buscamos respostas em todos os lugares errados. Esperamos que pessoas nos entendam, que situações mudem por si mesmas, que o tempo resolva o que só Deus pode transformar. Mas a palavra nos direciona a entrar no quarto, fechar a porta e orar. O simples ato de separar tempo para Deus, mesmo que pareça pequeno, carrega um peso eterno. E é nesse espaço íntimo que milagres começam a ser gerados. A maioria dos grandes testemunhos começa com um momento silencioso de oração. Um sussurro na madrugada, uma lágrima num canto do quarto, um clamor que ninguém ouviu, mas que Deus recebeu. Porque Ele está no secreto, e mais do que isso, Ele vê no secreto. Ele enxerga o que os olhos humanos não conseguem captar. Ele escuta o que os ouvidos naturais não percebem. E a promessa de Jesus é clara: aquele que ora em secreto será recompensado em público. Isso significa que aquilo que você vive com Deus em particular será refletido na sua vida em áreas visíveis. As portas que se abrem, as curas que acontecem, a paz que transborda, o favor inesperado, tudo isso nasce no lugar secreto. Por isso, hoje, fica um desafio simples e profundo. Separe pelo menos 5 minutos do seu dia só para Deus. Feche a porta, desligue o celular, silencie sua mente, não vá com pressa, não vá com fórmulas prontas, apenas vá com o coração aberto. Fale com Deus como quem fala com um amigo íntimo, com um pai que se importa. Apresente suas angústias, seus medos, seus sonhos, suas decisões. E mais do que falar, ouça. Permita que Ele ministre ao seu coração. Talvez você ache que 5 minutos são poucos, mas o céu não mede o tempo como nós. 5 minutos de entrega podem ser mais poderosos do que horas de distração. É nesses minutos de rendição que o sobrenatural começa a se manifestar. Oração é um estilo de vida, não uma emergência. É no relacionamento constante com Deus que a fé se fortalece e o coração se alinha com a vontade dele. Não espere um ambiente perfeito. Não espere sentir tudo. Apenas comece. E você verá que esse encontro secreto se tornará um lugar de refúgio, força e revelação. O milagre que você espera pode estar do outro lado dessa porta fechada. É no íntimo que Deus age com mais profundidade. João 11 traz uma das histórias mais profundas e emocionantes de todo o Evangelho: a ressurreição de Lázaro. Um capítulo inteiro dedicado não apenas ao milagre em si, mas à forma como Jesus lida com a dor humana, com o luto, com a espera e, acima de tudo, com a esperança. Lázaro estava doente. Suas irmãs, Marta e Maria, mandaram avisar a Jesus. A mensagem foi direta e cheia de confiança: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Elas sabiam que Jesus podia curá-lo. Tinham certeza do amor de Cristo por Lázaro. Mas os dias passaram. A resposta não veio como esperavam e o irmão morreu. O silêncio de Deus se tornou um peso. A espera virou frustração e a fé, que antes era firme, começou a vacilar. Tudo parecia ter acabado. Jesus, no entanto, sabia o que estava fazendo. Ele não chegou atrasado. Ele chegou no tempo certo, no tempo em que o milagre não seria apenas uma cura, mas uma ressurreição. Quando finalmente se aproximou da cidade, já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. O clima era de dor, de luto, de desânimo. Marta foi ao encontro dele e disse: Senhor,
se estivesses aqui, meu irmão, não teria morrido. Era uma frase cheia de fé, mas também carregada de frustração. Era como dizer: a gente confiou, mas o Senhor não veio. E quantas vezes nós também falamos assim? Quantas vezes oramos, esperamos, acreditamos, mas a resposta não veio como imaginávamos? Muitos, nesse ponto da jornada, desistem. Desistem de orar, de crer, de sonhar. Abandonam a fé porque acham que o tempo passou, que o que foi perdido não pode mais ser restaurado, que já não há mais o que fazer. Mas é exatamente nesse ambiente que Jesus escolhe mostrar um dos maiores sinais do seu poder. Ele chega onde todos diziam que era tarde demais, onde o cheiro da morte já tomava conta, onde até a esperança estava enterrada. E ali, naquele cenário, ele faz uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Com isso, Jesus não está apenas falando da vida após a morte. Ele está dizendo que nele nenhuma situação é irreversível, que com ele não existe tarde demais. Ele está afirmando que mesmo quando tudo parece acabado, ainda existe um caminho. Mesmo quando a fé enfraqueceu, ele ainda é fiel. Ele ainda chega a tempo. A fé que parecia perdida pode ser reacendida. O sonho que parecia morto pode ser restaurado. A vida que parecia sem saída pode encontrar um novo começo. Porque Jesus não depende das circunstâncias para agir. Ele é soberano sobre o tempo, sobre a morte, sobre qualquer impossibilidade. Jesus chorou naquele momento. Ele sabia que iria ressuscitar Lázaro, mas mesmo assim chorou. Isso mostra o quanto ele se importa com a nossa dor. Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Ele não chega e diz: vocês deviam ter mais fé. Ele se aproxima com compaixão, com sensibilidade, com amor. Ele sente o que sentimos. Ele entra na nossa dor antes de trazer a solução. E quando está diante do túmulo, ele não faz um discurso. Ele apenas dá uma ordem: Lázaro, vem para fora. E a morte obedece. Aquele que estava morto sai, vivo, envolto ainda nos lençóis do sepultamento, mas vivo. A esperança que havia sido sepultada agora andava de novo entre os vivos. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem agora e se sinta exatamente como Marta. Você já orou, já creu, já tentou, mas as coisas não aconteceram como você imaginava. Talvez você até ache que é tarde demais, que o casamento acabou, que o chamado foi esquecido, que a saúde não volta mais, que a família está longe demais, que a alma está cansada demais. Mas escute essa verdade: Jesus ainda chega a tempo, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando a lógica diz que acabou, mesmo quando todos ao seu redor já desistiram. Ele ainda tem a última palavra. O Deus que chamou Lázaro de volta à vida está chamando você agora para voltar a crer. Não importa o que morreu: esperança, sonhos, fé, relacionamentos, projetos. Ele é a ressurreição. Ele é a vida. E se Ele está te chamando hoje, é porque ainda há algo novo para viver. A história de Lázaro nos ensina que o tempo de Deus nem sempre é o nosso, mas o propósito dele é sempre maior. O que Ele faz não é apenas para curar uma dor, mas para revelar quem Ele é. E quem Ele é? Aquele que vence a morte, que transforma lágrimas em testemunho, que converte sepulcros em palco de glória, que traz vida onde só havia silêncio. Você pode estar se perguntando se vale a pena continuar acreditando, se ainda existe motivo para esperar, se ainda dá tempo de ver algo diferente acontecer. E a resposta está nesse capítulo: sim, ainda dá. Jesus está indo ao seu encontro. Ele não ficou indiferente à sua oração. Ele ouviu cada palavra, viu cada lágrima, e mesmo que você tenha perdido as forças, Ele continua vindo, porque Ele te ama.
porque Ele tem poder, porque Ele é fiel à sua promessa e porque a história ainda não acabou. Ele ainda chega a tempo, sempre chega, e quando Ele chega, tudo muda. O que estava morto volta a viver. O que parecia perdido é restaurado, e o que era tristeza se transforma em algo que o mundo verá como milagre. Em João 3,16 está uma das declarações mais profundas e transformadoras de toda a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é mais do que uma promessa de salvação. É a revelação do coração de Deus. É a comprovação de que o maior milagre que já aconteceu não foi a abertura do mar, a multiplicação dos pães ou a cura dos enfermos. O maior milagre é o amor de Jesus revelado na cruz. Quando olhamos para a cruz, não vemos apenas um homem crucificado, mas o próprio Deus entregando tudo por amor. Um amor que não depende do nosso desempenho, que não exige perfeição, que não espera merecimento. Um amor que se antecipa, que se sacrifica, que se entrega completamente, mesmo sabendo que muitos iriam rejeitar. A cruz é a resposta definitiva para todas as dúvidas sobre o cuidado de Deus. Às vezes perguntamos se Ele nos ouve, se importa, se está presente. Mas toda vez que essas perguntas surgirem, a resposta está cravada no madeiro. Ele não apenas ouviu, Ele desceu. Ele não apenas se importou, Ele se entregou. E não foi por obrigação, foi por amor. Um amor pessoal, direcionado, específico. Um amor que conhece o seu nome, a sua história, as suas falhas e ainda assim não recua. Um amor que não depende de quem você é, mas de quem Ele é. Jesus não morreu por uma multidão genérica. Ele morreu por pessoas, por histórias, por corações. Ele morreu por você. É esse amor que sustenta todas as promessas. Se Ele já deu a vida, o que mais Ele não faria? Essa é uma pergunta retórica que carrega um peso eterno. Ele já fez o mais difícil, o mais doloroso, o mais profundo. Ele suportou a cruz, o abandono, a vergonha. Ele tomou sobre si nossas dores, nossas culpas, nossas doenças, nossas falhas. Ele foi até o fim. Então, por que duvidar que Ele esteja disposto a agir na sua vida hoje? Às vezes, pedimos milagres como se fosse difícil para Deus realizá-los, como se fosse um favor enorme. Mas se Ele já entregou o que tinha de mais precioso, não há limites para o que Ele pode e quer fazer. O céu já foi aberto, o acesso já foi liberado, a barreira já foi removida. A cruz foi o sim eterno de Deus para a humanidade. Esse amor é o fundamento da fé cristã. Não seguimos a Jesus apenas pelos sinais, pelas bênçãos, pelas vitórias. Seguimos porque fomos amados primeiro. Seguimos porque fomos alcançados por uma graça que não conseguimos explicar. Seguimos porque mesmo errando, falhando, desviando, Ele continua nos buscando. Ele é o pastor que deixa as 99 para encontrar uma. Ele é o pai que corre ao encontro do filho pródigo. Ele é o amigo fiel que permanece mesmo quando todos se afastam. Ele é a expressão viva de um amor que não tem fim. O amor de Jesus nos constrange, nos transforma, nos liberta. Ele não apenas resolve problemas, Ele toca a alma. Ele não apenas muda circunstâncias, Ele muda corações. E esse é o milagre mais poderoso de todos, o milagre da salvação. Porque todos os outros milagres podem acabar. A cura física é temporária, a provisão material passa. As portas abertas aqui são bênçãos terrenas, mas o amor que nos salva é eterno. É o que garante uma vida abundante aqui e uma eternidade com Deus. É o que nos dá identidade, propósito, destino. É o que nos resgata do pecado, da culpa, da condenação. É o que nos torna filhos de Deus. Esse amor está disponível agora. Não precisa ser conquistado. Já foi oferecido.
Não é barganha, é presente. A cruz foi a declaração mais alta, mais forte, mais clara que Deus poderia fazer. E nela ele disse: eu te amo. Não importa o que você fez, onde você esteve, o quanto você se sente distante ou indigno. O sangue de Jesus é suficiente. A graça de Jesus é suficiente. O amor de Jesus é suficiente. Quando ele morreu, ele viu você. Quando ele ressuscitou, ele venceu por você. Quando ele prometeu voltar, ele prometeu para você. Isso não é religião, isso é relacionamento. Isso não é doutrina fria, é amor vivo. A cruz também é o lugar onde o impossível se encontra com o sobrenatural. É onde o juízo foi satisfeito e a misericórdia triunfou. Onde o pecado perdeu sua força e a vida começou de novo. Onde tudo que era contra nós foi destruído. Onde fomos libertos, lavados, transformados. E isso nos lembra que não importa o que enfrentamos hoje, há um amor que já venceu tudo. Um amor que caminha conosco, que nos sustenta, que intercede por nós. Um amor que não falha, não muda, não se cansa. E é esse amor que está te alcançando agora. Se você está esperando por um sinal de que Deus está com você, não procure nos ventos ou nos terremotos. Olhe para a cruz. É ali que tudo começa. É ali que o céu se encontrou com a terra. É ali que você encontra valor, esperança, redenção. O maior milagre não é o que Deus pode te dar, é o que Ele já deu. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a maior prova de que Deus se importa. Ele é o maior milagre. E esse milagre tem o seu nome escrito com sangue na eternidade. Receber um milagre de Deus não é apenas esperar algo cair do céu de forma automática ou mágica. É uma jornada de fé, obediência e gratidão. Ao longo das Escrituras, vemos que Jesus nunca foi indiferente à fé daqueles que se aproximavam dele com sinceridade. Em Lucas 17, há um relato profundo e revelador sobre isso. 10 homens leprosos, excluídos da sociedade, marginalizados, considerados impuros, se aproximam de Jesus, mantendo a distância exigida pela lei, mas com o coração cheio de uma súplica viva. Eles clamam: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Eles não pedem explicações, não trazem argumentos. Eles simplesmente reconhecem quem Jesus é e pedem por misericórdia. E Jesus os vê. A resposta dele é simples e direta: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Não houve toque, nem oração longa, nem explicação. Apenas uma instrução clara. E é aqui que entra o primeiro passo para se receber um milagre: orar com fé. A oração não é uma fórmula, é um ato de confiança. Quando aqueles leprosos clamaram, estavam dizendo: acreditamos que o Senhor pode fazer algo. A fé verdadeira não exige provas antecipadas. Ela age com base em quem Deus é. Orar com fé é declarar dependência total dele, mesmo sem saber como ou quando virá a resposta. O segundo passo é fundamental: obedeça mesmo sem entender. Jesus mandou aqueles homens se apresentarem aos sacerdotes, algo que pela lei só fazia sentido depois da cura. Eles ainda estavam leprosos, ainda estavam rejeitados, ainda carregavam no corpo os sinais da doença, mas mesmo assim decidiram obedecer. E foi no caminho enquanto iam que foram curados. Esse é o poder da obediência. Muitas vezes o milagre não acontece no clamor inicial, mas no movimento de fé. Deus quer ver se confiamos nele, a ponto de seguir suas instruções, mesmo quando tudo parece o mesmo. É na caminhada de obediência que o milagre se manifesta. Quantas vezes Deus já nos deu direções que pareciam ilógicas? Amar quem nos feriu, perdoar quem não pediu perdão, semear onde não vemos frutos, orar quando tudo grita desistência. Mas a bênção está do outro lado da obediência. O terceiro passo para receber o milagre é agradecer antes mesmo de ver. Esse é o nível mais profundo da fé, a gratidão antecipada. Um dos 10 leprosos, ao perceber que havia sido curado,
voltou. E voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele se prostrou aos pés de Jesus e agradeceu. E Jesus, então, faz uma pergunta que revela algo importante. Não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Isso mostra que Deus não está apenas interessado em fazer milagres, mas em formar corações gratos. A gratidão abre portas espirituais, alinha nosso coração com o céu e mostra que entendemos que tudo vem dele. Mas perceba, Jesus diz a esse homem algo a mais do que aos outros. Os 10 foram curados fisicamente, mas aquele que voltou ouviu: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Isso mostra que há um tipo de milagre ainda maior que a cura, a salvação, a restauração interior, a transformação completa. E isso foi liberado sobre aquele que voltou com gratidão. Não basta receber, é preciso reconhecer. Não basta ser abençoado, é preciso honrar quem abençoa. A gratidão completa o milagre, sela a vitória, revela maturidade espiritual. Então, como se recebe um milagre? Começa com uma oração cheia de fé, mesmo que pequena, sincera, do fundo da alma. Segue com uma obediência persistente que continua mesmo sem garantias visíveis e é firmada por uma gratidão que se manifesta mesmo antes de ver tudo concretizado. Deus honra corações que confiam, que obedecem e que agradecem. Ele se move onde há fé viva, onde há disposição para andar sem ver, onde há louvor antes do resultado. O milagre não é apenas o fim, mas o processo. E esse processo molda nossa fé, aprofunda nossa relação com Deus e revela o caráter do nosso coração. Lucas 17 nos ensina que o milagre está disponível, mas a maneira como o recebemos pode determinar o impacto dele em nossas vidas. Os 10 foram tocados, mas apenas um foi transformado por completo. Isso mostra que o milagre maior não é o que acontece fora, mas o que acontece dentro. Jesus não quer apenas mudar circunstâncias, ele quer mudar destinos. Ele quer tocar o corpo, sim, mas principalmente o coração. E quando damos esses 3 passos, orar com fé, obedecer com coragem e agradecer com humildade, estamos nos posicionando exatamente no lugar onde os céus se encontram com a terra e onde o impossível se torna realidade. Você chegou até aqui e isso não é por acaso. Em todo esse tempo, você ouviu palavras que tocaram o seu coração, que te lembraram que Deus não se esqueceu de você. E agora, nesse momento final, eu quero que você entenda algo muito importante. O milagre está a caminho. Deus já colocou o seu nome nele. Não importa como tudo pareça ao seu redor. Não importa o quanto a situação pareça impossível. Não importa há quanto tempo você está esperando. Quando Deus decide agir, nada pode impedir. Ele conhece o tempo certo, o momento exato, a forma perfeita. E quando ele move, ele não erra. Quando ele libera, ele não volta atrás. Se você está ouvindo isso agora, é porque ele está dizendo: eu não me esqueci de você. Eu ouvi a tua oração. Eu vi tuas lágrimas. Eu conheço o teu clamor. E o milagre já está a caminho. Pode ser que você esteja cansado, desanimado, talvez até pensando em desistir. Mas essa palavra veio para te levantar. Você não está sozinho. Deus está no controle. Ele é aquele que trabalha enquanto você descansa. É aquele que já está preparando tudo nos bastidores. Ele é o Deus que surpreende, que visita no meio da noite, que envia resposta quando você menos espera. Ele é o Deus que transforma deserto em jardim, lágrima em riso, dor em testemunho. Nada está fora do alcance dele. E o que ele começou, ele vai terminar. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Ele é fiel. E o nome dele está acima de qualquer diagnóstico, dívida, crise ou situação impossível. Por isso, agora é a hora de você se posicionar em fé. Não apenas ouvir e deixar passar. Declare junto comigo nos comentários: eu recebo esse milagre em nome de Jesus. Escreve com fé:
Escreve com convicção. Essa não é só uma frase bonita, é um ato de fé, é uma declaração espiritual. É como se você estivesse abrindo a porta da sua vida para o céu agir. Quando você escreve, você está dizendo, eu creio. Você está dando um passo, está liberando espaço para Deus mover. Então, não deixe passar. Escreva agora. Eu recebo esse milagre em nome de Jesus. Deus está vendo sua atitude, Ele está vendo sua entrega, Ele está se agradando da sua fé. E se essa palavra falou com você, se tocou seu coração, se te deu forças para continuar, então eu te faço um convite. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso e se inscreva nesse canal. Porque esse canal não é apenas mais um. Ele é um instrumento de Deus para abençoar vidas. E se você chegou até aqui, é porque Deus está te chamando para caminhar mais perto dele. Aqui, você vai ouvir palavras que vão fortalecer sua fé, que vão te lembrar do seu propósito, que vão te ajudar a se levantar todos os dias com esperança. Aqui você vai ser lembrado que Deus ainda faz milagres, que Ele ainda fala, que Ele ainda opera. E esse é só o começo. Deus vai te surpreender. Agora respira fundo. Recebe essa paz. Sente essa presença. Deus está aqui. Ele está contigo e Ele já liberou algo sobre a sua vida. O milagre está a caminho e tem o seu nome.